Professor, Manuel Alegre, apesar das sondagens, mantém a esperança numa segunda volta. O que é que lhe parece? Vamos ter, de facto, uma segunda volta? Mesmo ontem Cavaco Silva veio apelar para que todos os portugueses votem, para se evitar uma segunda volta que custaria demasiado aos portugueses. Há a possibilidade dessa segunda volta? Quer dizer, até o Sporting ainda pode ser campeão nacional. Isso não tem Mas dúvidas olhando nenhuma, para as desde que mude o sondagens... presidente. As sondagens, quer dizer, com todas as contabilidades, há uma coisa que por exemplo, quem vai ganhar as eleições, ainda hoje dizia, vai ser uma senhora, não é nenhum dos candidatos, é a dona abstenção. Porque esta repartição de votos, 50% para aqui, 20% para lá, é sobre os votos validamente expressos na urna. Quer dizer, nós estamos num erro do sistema eleitoral, que é dizer, por exemplo, podemos atingir o máximo da classe política, dizer assim, olha, não votem, que se votarem só 5%, continuamos a ter 50%, porque a medição era mesmo neste extremo. A abstenção vai ganhar. Mas se a abstenção crescer muito, depende da militância, do ir à urna, o nervosismo do professor Cavaco Silva e as bombas atómicas brutais, nomeadamente esta, se houver segunda volta, coitado do país, porque vamos ter que pagar mais taxa de juro e será mais difícil o crédito. Faz-me lembrar a história de uma outra senhora que falava, se calhar é melhor suspender a democracia. Ora bem, isto é pura demagogia. Essas declarações refletem isto é pura demagogia, mas reflete uma coisa, é que não estamos tão longe da segunda volta quanto pode parecer, porque estas sondagens pode ser um tiro, quer dizer, agora não se pode falar em espingardas, se não dizem que eu estou a falar aí numa carabina com textos publicitários, mas pode haver, portanto, ou ricochete ou um tiro pela culatra, porque que eu lá vou? Dirá um cavaquista, já ganhou. E os indecisos têm uma margem há um pequeno pormenor que eu vou chamar a atenção útil, que é o seguinte, isto passou-se comigo. Quem tirou o cartão de cidadão não reparou que alterou, se mudou de residência, o sítio onde tradicionalmente votava. Isto pode acontecer uma coisa de famílias pensarem que vão todas votar no mesmo sítio, depois chegam lá, não, meu amigo, isso bastava ter mandado um SMS ou ir ao computador, que é fácil, mas não se chama ótimo. Mas não era já esperada esta abstenção que se teme, já que, por tradição em Portugal, os candidatos presidenciais são reconduzidos a um segundo mandato? Já tivemos 50% em eleições presidenciais, só que um momento, portanto, nós não podemos comparar este país, quer dizer, que anda aqui entre o ranking e andar nos Emirados Árabes e em Pequim, no Brasil, a ver quem compra a dívida, um país que não tem soberania na moeda, ainda bem, um país onde a corrupção e o indiferentismo criaram Estados dentro do Estado, com o país do dramatismo, do confronto entre anos e Soares Carneiro, entre Soares e Freitas do Amaral, quer dizer, isto, portanto, há outras circunstâncias, quer dizer, portanto, há um país que devia ter um maior desafio, quer dizer, uma maior capacidade de mobilização, e o que vemos, portanto, é um risco, quer dizer, até de termos, apesar de tudo, segunda volta. Porque basta, portanto, quem lá não for coincidir com o candidato que neste momento tem mais... volta? Fundamentam-se as esperanças? Racionalmente não admito, porque apesar de tudo ainda há uma boa disciplina de mobilização. A abstenção em Portugal até não é assim fora dos padrões europeus, às vezes falamos muito nisso, mas não fazemos as contas, e portanto acho que se vai manter o padrão e portanto tudo como de antes, a palha de Abrantes vai continuar a partir de segunda-feira, fica tudo satisfeito, e sobretudo o engenheiro Sócrates fica satisfeitíssimo, porque com os sinais bons das boas notícias, da possibilidade de nos aguentarmos, quer dizer, isto pode permitir-lhe sonhar que vai ser o candidato presidencial daqui a 5 anos, mesmo que só seja vitorioso daqui a 10, tem idade para isso. E portanto, há maus sinais que apontam para a rotina, quer dizer, e para não termos a coragem
perante os dados e perante sinais de ultrapassagem deste momento de Portugal, nós darmos um salto para uma coisa que não é bem um governo novo, um presidente novo, é sobretudo fazermos aquilo que em momentos históricos, quando estávamos em crise, sempre fizemos, refundar isto. Em termos, até digo mais, de nacionalidade, como reformámos quando saímos do Império e fomos para a União Europeia, como reformámos em outros momentos da história. Isto só tem 900 anos, não é por causa da continuidade, é pela coragem que houve, perante determinados desafios, fazermos um New Deal, baralharmos e darmos de novo. E eu acho que estávamos com necessidade de uma alteração total. Se fosse pela via eleitoral, ótimo. Fazermos um golpe de Estadozinho sem infusão de sangue, conforme a definição de democracia de Karl Popper, já o fizemos. Eu já assisti a um, que foi nas primeiras eleições de Abril, não foi o 25 de Abril, foi o 25 de Abril de 1975, que contra o poder instalado, contra a tropa dominante, se fez. Mas eu recordo que para os resultados serem reconhecidos pelos tropas e pelos ministros, foi preciso um golpe e um contragolpe em 25 de novembro de 1965, porque resistiram e até houve um verão quente. Mas isso foi um golpe de Estado sem infusão de sangue e, portanto, pela via eleitoral. Não parece que no domingo eu veja aquelas multidões... Os candidatos usam... Estava a dizer que o momento é muito diferente agora do que era nesses grandes confrontos históricos de Soares Freitas, mas o que a mim me espanta é que tem-se ouvido, então, nesta última semana, de facto, no desespero de todos, não é? No desespero da última semana. Da última semana, do Cavaco tem medo que lhe apareça ali uma segunda volta muito inconveniente e muito chata. Eu acho que até mais do que o medo de perder na segunda volta é a nítida falta de paciência com que ele está para ter que aturar isto. Para mais 3 semanas de campanha. Para ter que estar mais a ouvir não sei quantas coisas e a tratá-lo... A democracia é chata. É chata, ter que ouvir as coisas é desconfortável. E percebe-se portanto, vê-se... Mas só dizer, Ana, e então os outros candidatos estão a usar os mesmos argumentos, ainda o Manuel Alegre no outro dia estava a usar os mesmos argumentos que o Mário Soares usou contra o Freitas do Amaral. Que a democracia, que estava em perigo, depois vai dizer, bem, não é bem a democracia, é emendar ali a mão numa coisa meio atarracada. E, de facto... Parece que o país não passou, parece que não passaram 20 anos e que nós não temos uns problemas completamente diferentes. São todos muito caturras. Usam os mesmos argumentos e, portanto, como é que as pessoas são de mobilizar com este contexto? As pessoas olham para aquilo e riem-se. Há pouco falávamos do risco de abstenção, mas percebe-se, para além de tradicionalmente um Presidente da República ser reconduzido para um segundo mandato em Portugal, também se percebe o desinteresse dos portugueses na política. Isso é um problema mais estrutural sobre o que devem ser os políticos e o que é que devem ser aquele tema entre os políticos profissionais e os profissionais da política, não é? Que alguém falava há pouco tempo. Eu acho que há os problemas do país e a mostra que, de facto, quem tem gerido o país não tem capacidade para fazer as coisas corretamente, tem levado a este descrédito da classe descrédito. política. Acho que, por exemplo, aquela sondagem que surgiu no outro dia, 50% das pessoas achavam que antes do 25 de Abril viviam melhor do que vivem hoje. Que atualmente. Que é uma coisa absolutamente mentira, não é? Absolutamente mentira. Mas há uma percepção. As condições de vida que hoje têm é uma coisa que não tem comparação. A educação, a saúde, tudo é. Mas a percepção é absolutamente brutal, não é? O que é que leva 50% da população, não sei como é que a sondagem foi feita, mas enfim, vamos tomá-la por boa. Não. Levam a achar. Muito séria, numa organização. Achar uma coisa dessas é uma coisa de facto atroz, não é? Como é que se deixa um país chegar a uma... que se vive no país e a falta de confiança dos portugueses. Se os portugueses, isto aqui não é de grandes audiências, como eu fiz esta semana por devido ofício, ligassem durante 1 hora o ARTV, o canal da Assembleia da República, se vissem as discussões da Comissão de Revisão Constitucional. Quer dizer, os portugueses percebiam que aquele politiquês já não corresponde aos nossos problemas, quer dizer, e portanto há aqui uma espécie de conspiração da voz e netos. São os velhos caturras, qualquer dia ainda com 90 anos, quer dizer, ainda são esperança, e depois há uma geração de atores secundários que estão a desempenhar esse papel, a pensar que vão ser reconhecidos como os velhos fundadores da democracia. Portanto, isto
com uma linguagem de história política, é parecido com a diferença entre os fidalgos, que são os filhos de algo que não fazem nada, e os nobres. Os nobres tinham uma função, os fidalgos beneficiavam dessa herança. E em Portugal fomos assaltados pela fidalguia sem nobreza, quer dizer, isso, sobretudo a nível da classe política. E, portanto, mas era bom que a reforma viesse por dentro. Até pode ser mais lenta. Quer dizer, não convinha muito liquidar o atual sistema partidário ou as atuais regras. Convinha cumpri-las e convinha que houvesse uma percepção interna de que este modelo não está a responder às necessidades para que foi criado. Quer dizer, e, portanto, há alguns sinais positivos, parece-me a mim, mas a culpa é mais da sociedade civil. Por exemplo, se todos tivessem feito, como nesta campanha eleitoral, os melhores comícios que eu vi foram o do movimento de escolas SOS, 5.000 na Praça da República em Coimbra, reduzindo o discurso um bocado retro do Manuel Alegre para pôr uns 800 tipos num teatro académico. Foi aborrecido logo em Coimbra acontecer-lhe isso. Excelente movimentação destas escolas. Excelente forma de reivindicação apresentada finalmente pelos povos do ramal de Serpins ou da linha da Lausanne. O problema foi não ter havido mais 50, 100 movimentos desta sociedade civil que estabelecessem os limites. Porque nessa altura os políticos recuam e recebem-nos e já dizem que afinal não é como nós tínhamos decidido a semana passada. Já ouvem e, portanto, se houver mais emergência de fenómenos destes, sem ser com uma manha politiqueira, bem, os passeios passam a ser um bocado surpreendidos por contra-manifestações deste género, como aconteceu, acho que foi um fenómeno interessante, nesta campanha presidencial. O Cavaco foi interrompido, o Cavaco teve que abandonar Braga, o Manuel Alegre meteu a viola no saco e não cantou o fado. E o movimento não é um movimento que tem por trás a Igreja Católica, tradicionalmente. Não, aquilo são coisas que têm a ver com localidades pequenas que instituíram os seus centros de ensino secundário e que acreditaram nisso e depois não têm um contrato plurianual capaz de dar resposta adequada. Estamos a falar em Lourdemão, em Ançã, coisas que às vezes os portugueses aqui de Lisboa não reparam, mas que existem. E Portugal também é isso. Muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral. André, chegamos também ao final e marcamos encontro para a próxima sexta-feira. É o ponto final em mais um Assembleia Geral, onde fizemos o balanço desta campanha para as presidenciais de próximo domingo. Já a seguir não perca grande jornal com João Oliveira Ferreira, Ruben Bicho e Alexandra Ferreira. Tenham uma boa tarde e um bom fim de semana.